Oi, oi, abençoados do Blessing Show! Estamos começando mais um programa, mais um dia muito especial. Um prazer enorme ter você aqui mais uma vez com a gente, para nós falarmos das coisas do reino. Muitos convidados especiais têm passado por aqui e hoje eu recebo aqui duas mulheres sensacionais, duas amigas. Vou ler um pouquinho aqui delas, da biografia. São empresárias, escritoras, palestrantes, mulheres de fé que entenderam que o propósito nasce no secreto com Deus. Amém. Sejam muito bem-vindas ao Blessing Show, Irene Lopes e Josi Correia. Meninas, bem-vindas! Agora tá um pouquinho mais longe. A gente tá com um cenário novo aqui, meninas. O pessoal do Blessing Show tá achando diferente, né? Cenário novo. Os móveis aqui da Movepar com a gente. Vocês conhecem Movepar, meninas? Gente, e que lindos, que delícia, né? Eu adorei. A Josi já falou que para nós duas que somos baixinhas, aqui o encosto ficou perfeito. Olha, já incrível. Confortável, muito, né? Muito, consigo colocar o pé no chão. Se os convidados já se sentiu em casa aqui no Blessing Show, agora que estão mesmo. Ó, eu aqui, agora que eu vou me relaxar aqui no nosso programa. Meninas, bem-vindas. Um prazer ter vocês aqui. Deu certo, né? A gente tá combinando há um tempo. Sim. Mari, primeiramente, muito obrigada pelo convite, porque é uma oportunidade que nós temos de estarmos juntas. Às vezes nós estamos separados, mas hoje é a primeira vez que nós estamos juntas numa entrevista, num programa, e normalmente estamos separadas, né? Primeiro, muito obrigada. E segundo, que é um prazer, né? É um prazer não só para nós duas, para nós estarmos aqui, mas de poder também falar aí da palavra de Deus e esse movimento no secreto que nós estamos aqui como coordenadora, como líderes, levar para as pessoas esse conhecimento que veio até nós através do Espírito Santo e que a gente está podendo compartilhar aí com outras mulheres e para conhecer mais a fundo, mais a Bíblia e viver um relacionamento com Deus. Vamos falar aí do projeto. Josi, bem-vinda. Bom dia, que bom que estar aqui com você. E eu estava aqui, enquanto a Irene estava falando, estava relembrando como Deus fez para nos conectar, eu e você, né, Mari? Sim. Por outros lugares, Deus foi colocando a gente até chegar nesse momento. Menina, eu honro. Verdade. Eu já conheci a Irene, né, dos movimentos. Aí, e faz tempo que você tá junto? Eu e a Irene, desde o final de 21, mas 21? Mas nos conhecemos ia nos grupos de mulheres? Sim, sempre. A gente sempre não se juntas. conhecia. Aí, de outro lugar, né, nada a ver. Aí eu vi que você era de Curitiba. Sim. A gente começou a se seguir. Isso. Aí quando eu vi, tava você conhecendo. Conhece. E aí, na hora certa também, né, Josi? Com certeza. Deus faz tudo na hora certa, tudo na hora certa. Quando os planos estavam alinhados, e aí ele conecta na hora certa. Meninos, eu quero saber, vocês são de Curitiba, Irene? Não, eu sou VIP. Eu vim do interior do Paraná. Eu sou pé vermelho, sou de Campo Mourão, tenho maior orgulho e eu sou uma pessoa da roça, literalmente, sabe? Inclusive trabalhei na roça muito tempo e eu vim de Campo Mourão para Curitiba, minhas filhas nasceram lá e eu vim para Curitiba em 1996. 96. Seus filhos nasceram lá em Campo Mourão? Lá em Campo Mourão. Você tem quantas filhas? Eu tenho 2 filhas. Uma é pastora, a outra está terminando também em teologia. Em breve eu terei 2 pastoras, 2 filhas e 2 pastoras. São meninas maravilhosas que vivem um relacionamento com Deus e ontem eu tive a oportunidade de estar sozinha com meus 2 netos e fiquei muito feliz de perceber que eles também têm esse relacionamento já automático na vida deles no dia a dia. Que lindo. Manda beijo aí para elas. A Anaíris, que hoje está saindo do hospital, uma breve cirurgia que ela fez. Filha, eu amo muito você. Os seus filhos são incríveis. O teu marido é um filho amado de Deus aí ao seu lado. Então, um beijo para vocês com muito carinho. E a outra filha também. Então, a outra filha, que está lá em Pomerode, ela e o marido dela, o Fábio Golsen, eles foram ordenados pastores no sábado retrasado. Lá eu tenho 3 netos, todos os meus netos são homens. E
E eu fico muito honrada de ter os dois à frente de uma igreja e levando a palavra de Deus para muitas pessoas. E eles têm esse relacionamento no dia a dia. Um beijo para vocês e muito orgulho. Ah, que lindos, muito bom. E você, Josi, é daqui de Curitiba? Eu sou uma curitibana de pé rosa. Pé Se ela é pé rosa? vermelho, eu sou pé rosa. Por quê? Eu nasci em Curitiba, mas por causa do trabalho do meu pai, eu morei muito no interior do Paraná, inclusive em Campo Mourão. Olha. Então, assim, eu sou pé rosa porque eu sou daqui, mas estou com o pezinho lá no interior também. Nice. Então, ficou rosado. Seu pai trabalhava com o quê? Meu pai era fiscal do estado. Então, na época, na década de 80, ele trabalhava um ano em cada cidade, abrindo o que na época se chamava agência de rendas, né? Na coletoria. Então, a gente mudava. Todos os anos, a gente estava numa cidade diferente. Então, Você gostava ou não? sempre gostei. Sempre Eu gostou. sempre gostei Da desse novidade, né? movimento. E você sabe que isso foi muito importante para mim, porque quando você muda demais, você tem dois caminhos. Ou você se fecha, porque você está sempre em lugar novo, ou você é obrigado a aprender a falar e se comunicar e fazer amizade, porque logo ia embora. Eu fiquei com a Exato. segunda parte. Porque se eu não fizesse amizade logo, eu nunca teria amigos. Porque no final do ano eu já ia embora. Então isso já estava tranquilo. Então isso foi muito interessante, eu gostei muito. Eu tenho amigos no Paraná inteiro. E refletiu também hoje, né? Sim. E aí, essa questão dos relacionamentos, do network que a gente Sim. precisa muito hoje, né, meninas? Aham. Então ajudou muito. Você tem irmãos? Eu tenho 2 irmãos, né, mais novos do que eu. Um, inclusive, nasceu em Curitiba, mas na época que a gente morava em Engenheiro Beltrão, que é uma cidadezinha bem pequenininha, pertinho de Campo Mourão. Ah, Engenheiro Beltrão. Engenheiro Beltrão. É um risco, assim, de cidade, sabe? Você tem que passar bem devagarinho, senão você passa reto. Quando percebeu que estava na cidade, Já estava na próxima. E filhos você tem também? Eu tenho 2 filhas também maravilhosas e elas são a prova do amor de Deus na minha vida. Porque eu vivi um primeiro relacionamento com o pai delas e foi um relacionamento onde Deus dizia assim, não é pra você, não fique aí. E eu fiquei. Eu fui, sabe, rebelde. Antes de casar? Você já tinha casado? Não, eu não cheguei a me casar com ele. Eu tive um relacionamento, tive 2 filhas e já estava com Deus e eu falava, Senhor, mexe em tudo, mas aqui deixa que eu cuido. Sabe aquela coisa assim? E Deus foi muito cuidadoso com a minha vida, sabe? Me protegeu de várias formas. E as minhas filhas, elas são a prova desse amor de Deus por mim. E a hora que eu falei assim, entendi, Senhor, não dá. Eu vou ter que ser 100%. Aí Deus me tirou daquele relacionamento, me curou durante um bom tempo e hoje Ele me deu um marido maravilhoso, um marido maravilhoso, lindo, gostoso. Manda beijo pra Ai, amor, ele. te amo, André. Você é tudo pra mim, você sabe disso. E as filhas também, manda beijo. Estão aqui em Curitiba? São daqui. Bia, Amanda, minha neta Lua, eu sou vó, gente, também. são Ai, vovós. amo demais a Lua. É a coisa mais preciosa. Quantos anos tem? Tem 7. 7. E você tem 5? Então, ela mandou beijo pro marido. Imagina se eu não mando beijo pro meu marido. Com certeza. Gente do céu, meu Silvio, marido... gente boa demais. Depois aí você volta aqui com ele também. Exato, o Silvio Bosa, meu marido, a Josi conhece, você também. Então, às vezes é normal você estar num programa como esse e falar assim que o marido é maravilhoso, mas nós fomos muito abençoadas. Sim, isso. Realmente nós temos pessoas companheiras junto de nós. Eu também, viu, amor? Beijo. Aproveitar também, né? Marido, companheiro. Muito, né? E o Silvio, ele é extremamente. Sabe quando Deus manda aquela pessoa e fala assim, Senhor, eu queria alguém que cuidasse de mim, que fosse bem companheiro, mas ele é mais do que eu pedi. Então, Silvio, um beijo para você. E nós dois somos viúvos, Mari. E nós estamos no 2º casamento, nós dois. Olha. E o Silvio, da parte dele, ele tem 2 filhos, um casal de filhos, e o filho dele tem um casal de filhos. Então, eu tenho 7 netos. 5 da minha parte e 2 da parte do Silvio. Então, no total, são 6 meninos e uma menininha, a Lara.
Então, o Silvio aí, um beijo e muito obrigada. Primeiramente, a Deus, né, por ele me mandar uma pessoa tão incrível. E esses 7 netos que a gente tem na nossa vida, que é incrível. Bênção, deve ser demais, né? Nossa. Vó é mãe 2 vezes, né? Ai, gente, a melhor parte de ser mãe é ser vó. É ser vó. Que lindo. Eu tô pedindo para as minhas que quero mais, né? Tá só com a Lu ainda, mas vamos ver o que acontece. É. Meninas, você vai falar? Eu ia falar uma coisa. Você sabe que, como a Irene fala, Deus é muito engraçado. A minha história da Irene, devido às diferenças, nós somos muito parecidas, sabe? Ambas tiveram um primeiro casamento difícil, um primeiro relacionamento difícil, né? 2 filhas, nos separamos, eu me separei, ela ficou viúva, mas assim, perdemos aquele primeiro... Só que antes de ficar viúva, eu Você me se separei. separou? Então... as duas são viúvas de ex-marido, ambas, porque o pai das minhas filhas também é falecido. Sim. Então, ambas tiveram que passar por um período de cura interna e Deus, com a sua bondade extrema, nos permitiu viver casamentos maravilhosos. Então, hoje, nós duas somos muito abençoadas com o nosso relacionamento. E eu acho que a nossa base é o apoio que os nossos maridos nos dão, sabe? Para que a gente possa ir, para que a gente vá. Até pegar na mão da Josi, a gente nunca parou pra gente falar exatamente o que ela disse aqui agora. Né? É incrível, nós temos 2 filhas. 2 filhas. Nós tivemos 2 separações e depois ficamos viúvas. E hoje nós experimentamos o que é realmente ter os maridos. Maridos incríveis, né? Como são os nossos maridos. Uau. Tementes a transbordar Deus. na vida de outras pessoas. Maridos tementes a Deus. Porque eu orei muito, falei, Senhor, eu não quero mais julgo desigual na minha vida. Eu sou tua e eu quero. E Deus, quando eu e o André começamos, ele não era evangélico. Mas Deus tratou o coração dele, ele se converteu, ele se batizou e aí nós casamos. Então eu já entrei no meu casamento do jeito, obedecendo a Deus, porque a desobediência eu já conhecia e eu já não queria mais. Então eu entrei no meu casamento já obediente a Deus. Então isso foi maravilhoso. E eu tava falando isso essa semana, que às vezes os erros que a gente acaba cometendo, né? Agora o importante é você analisar, ver aquilo que cometeu que não agrada a Deus e endireitar a sua vida, e as bênçãos do Senhor, ela vem, né, meninas? Amém. E meu marido é um músico incrível. Ele é músico? O que ele toca? O que você quer que ele toque? Tudo ele toca? Maravilhoso. Ele só não toca teclado, piano, esse daí eu deixo pra você. Mas no mais, o instrumento principal dele é o sax, ele é professor de violão, ele toca tuba. Sabe? Tuba de serafim. Ele toca tuba. Muito ukulele. Ele é um músico fantástico. Eu sou super fã dele. Que maravilhoso. Cada um com seus talentos aí, né? Com certeza. E deixa eu perguntar, vocês nasceram num lar cristão? Literalmente é aquela, faço o que eu mando e não faço o que eu faço. Eu nasci numa igreja católica, os meus pais sempre mandaram a gente fazer catequese, domingo de manhã tinha que ir, eles não iam, mas nós tínhamos que ir. E voltar, nós tínhamos que contar para eles o que a gente, para eles saberem que a gente prestou atenção e não ficou lá brincando. Eles não iam, uma vez ou outra eles iam, mas nós, nasci num lar que sempre colocou Deus como o principal pilar para a nossa vida ali, mas assim, mandava nós irmos à igreja fazer, mas eles mesmos não tinham aquela prática. Quando ia dormir também falava, não fica fazendo bagunça, tem que rezar, daí a gente tinha que rezar, o Pai Nosso, Ave Maria, o Santo Anjo, até dormir. Então, isso era... Então, digamos assim, Deus foi misericordioso, ele sabia da intenção dos meus pais e conhecia o meu coração e isso foi, né? Que bênção. E você, Josi? Eu nasci num lar misto. A família do meu pai é extremamente católica, eles são até hoje, e a família da minha mãe, evangélica. Só que quando eles se casaram, ao invés de um puxar o outro para a sua religião, não, eles simplesmente não seguiram nenhuma. Então, eu lembro que quando eu vinha para Curitiba, eu
atravessava a rua, eu estava na igreja luterana da minha tia, fazia escola dominical, saía da escola dominical, ia correndo, na luterana, eu saía da escola dominical e ia correndo para casa da minha avó, que era uma quadra, para ir na missa das 10 com a minha tia, sabe? Então, assim, eu sempre tive um relacionamento muito próximo com Deus, mas não tinha uma religião definida, né? E foi aos 14 anos 16, desculpa, que Deus me pegou. Ele falou assim, não te preparei para ser assim, vem comigo. E eu estava brincando na rua e eu escutei um pastor tocando teclado, porque na época eu fazia aula de teclado. E eu, do jeito que eu estava, eu entrei na igreja para escutar o pastor, num domingo final do dia. Ele falou Era um culto ou era um ensaio? Era um culto, só que eu não sabia. Sim. Ele falou, senta aqui, que daqui a pouco a gente já conversa. Eu estava de bermuda, camiseta suja, brincando. A gente brincava na rua. De repente, chegou o pessoal, e eu lá no primeiro banco, falei, Senhor, o que está acontecendo? Não tinha celular na época para avisar a minha mãe onde eu estava na frente de casa, mas não tinha. Sim. E eu assisti o culto inteiro, e daí no final do culto o pastor veio conversar comigo, daí eu descobri que a filha dele estudava na minha sala, porque eu tinha recém-mudado para aquela cidade, e ali eu comecei a participar de uma igreja batista. E daí quando eu me mudei de novo, esse pastor veio para Curitiba, veio para IBB, e no ano seguinte eu vim também para Curitiba. E daí comecei a ir para IBB. E dali eu tô lá até hoje. E o pastor, quem é o nome? O pastor Solion, falecido. O irmão dele, acho que era daqui da PIB. O nome, não lembra? Eu acho que o pastor que cuidou de mim no início foi o Américo Solion, mas o irmão dele, a família dele é daqui da PIB. Solion é sobrenome. Solion é sobrenome. Mais duas descobertas. Com 14 anos eu entrei na igreja Batista. Olha. E detalhe, você veja, com 14 e na Batista. Foi a primeira igreja evangélica que eu entrei, porque eu gostava de um menino, ele era da igreja Batista. E eu falei que eu queria ir na igreja dele, então foi aos 14 anos e na igreja Batista. Olha, que coisa. Viu como tá Deus vendo? une? Deus faz além, gente, além. E aí, e é isso, né? Às vezes a gente vai se conhecendo mais e aí, ó, Deus já tinha conectado tudo, mas além de tem ser mais um detalhe. Eu comecei a ir para a igreja e meus pais falaram assim, não, por quê? Você quer se batizar, mas por quê? A gente já te batizou quando você nasceu. E eu não pude me batizar enquanto eu era de menor. Nossa. Porque o pastor Silvado, que é o meu pastor até hoje, querido, ele fala assim, Josi, eu não posso te batizar porque você tem que honrar pai e mãe. Enquanto eles disserem não, é não. E ele já estava lá, o pastor Silvado? Eu cheguei no mesmo ano que ele. Ah. Eu cheguei no mesmo ano que ele. Inclusive, eu vou deixar aqui, eu queria convidar ele para ir no nosso especial do Blessing Show. Ah, vou falar para ele. Vou falar depois. E daí Deus foi cuidando, foi tratando. Daí eu trazia meu irmão caçula. Daí, de repente, eu trouxe minha mãe. Daí eu trouxe meu pai. E eu pude me batizar 9 anos depois da minha conversão, no mesmo dia que meu pai e que a minha mãe, com o mesmo pastor Silvado. Então, assim, foi uma honra, assim, incrível para mim, sabe? Seus pais estão meu pai é falecido e minha mãe tá aqui na PIB hoje. Manda beijo pra sua mãe. Mãe, Verinha, te amo, mãe. Beijo, fica com Deus. Depois você me mostra, que eu acho que ela é conhecida. Ela canta no coral? Ela foi secretária do Abediter durante muitos anos. Canta no coral do Abediter? Canta. Deve cantar, né? Sim, então no Abediter, no coro principal. Compromisso e Adoração? Não. Eu não vou saber o nome. Principal. Mas no principal, Meninas, que bênção, hein? E só tá começando a história. Começaram agora a contar. Gente, a gente vai para um breve intervalo. Fica aí que já a gente volta com mais Blessing Show. Tem muita história ainda, fica aí.
Estamos de volta com o Blessing Show, seu talk show cristão aqui na Rede Super. Quero agradecer você mais uma vez pela sua audiência aqui conosco. Muito obrigado aí você que tem parado a gente aí pelas ruas de Curitiba, dizendo que tem assistido. Espero que esteja edificando muito a sua vida. Tenho certeza que está, porque histórias aqui como o da Irene e da Josi são histórias que mostram o cuidado de Deus, como Ele cuida de cada detalhe. E já vamos voltar aqui com as meninas. Deus é maravilhoso, né? Com certeza, o tempo todo. Quero saber como que vocês se conheceram. Contem. Josi. Então, a Irene participava de um grupo com uma mentora. E eu participava de outro grupo com outra mentora. E foi feito um evento lá em Florianópolis chamado Destrave, da Gisele Soares, que era conhecida amiga da Irene, e eu não conhecia. E nós fomos todos juntos, no mesmo ônibus, inclusive. E lá eu conheci a Irene. Lá em Floripa. Lá em Floripa, neste evento. O movimento era Destrave o nome? Era o nome, mas era organizado pela Gisele. Isso, foi, eu acho que foi um dos primeiros eventos que ela fez assim, né? Fechado, no hotel. Foi incrível, foi quando ela lançou a chave dela como marca dela, né? Foi incrível. E nós duas, na volta, sentamos juntas e viemos conversando. Olha, e eu lembro isso era que ano? Final de 21. Então, assim, tava final final de 21. Mas 21 não foi 20, final de 21 já estava acabando a pandemia, então estava todo mundo querendo sair, querendo fazer. Então, foi assim, muito legal. Aí sentaram juntas. E começamos a conversar. E a Irene falou assim, gostei, esse jeitinho gostei de você, tem alguma coisa. Mas legal. Assim, a gente não ficou as melhores amigas. A gente sempre se encontrava de leve, assim, em alguns eventos. Agora, um parêntese. Nessa etapa da vida de vocês, cada uma tava nos grupos, mas não tinham projetos pessoais. Tem um grupo que se chama Bem-Sucedidas. Ela foi, acho que, uma das primeiras... Eu sou a primeira. A primeira sócia desse grupo. Bem-Sucedidas? Isso. Tem até hoje? Tem até hoje. Sim, e é um grupo incrível. Não vi ainda. Você vai conhecer. E esse Bem-Sucedido, o nome, não só na parte empresarial, mas no geral, porque a mulher, ela é um povo, né? E daí, como ela foi a primeira membra desse grupo, e esse grupo ele se encontra lá na Perfetos, lá do Silvio. E eu comecei também a ir nesse grupo, né? E aí a gente se via, mas a gente não se conversava. Então, assim, um parênteses para quem vai ouvir toda a nossa história. Olha como Deus já cuida disso lá atrás, Ele já sabia desse nosso encontro hoje. Porque foi no Bem-Sucedidas, eu fui fazer o Caminho de Santiago, é muito importante eu falar disso. E já estava tudo certo, passagem, programação com uma outra amiga para eu fazer o Caminho de Santiago. Faleceu o pai dela e ela não ia mais fazer o Caminho de Santiago. E, entre aspas, assim, eu fiquei desesperada. Falei, gente, o que eu vou fazer agora? Meu marido não ia permitir que eu fosse sozinha fazer o Caminho de Santiago. E Deus já sabia de tudo. Eu estava lá no encontro do Bem-Sucedidos, porque nem todos eu vou e nem todos ela vai. E eu poderia... Por que eu falei disso para Josi? Por quê? Vocês vão entender por quê. Sei lá, no dado momento eu falei assim, Josi do céu, eu vou viajar, eu tô com tudo certo para fazer o Caminho de Santiago e não posso ir porque faleceu o pai da menina que eu ia junto e tal. Ela olhou para mim e falou assim, peraí, eu tenho uma amiga minha que mora em Florianópolis. Pensa, foi em Florianópolis que nós se conhecemos. Eu tenho uma amiga minha que está em Florianópolis e ela está indo fazer o Caminho de Santiago. Gente, eu ia viajar no dia 27. Sabe que dia que essa menina ia viajar para Espanha? Dia 24. Ela ia começar o caminho no dia 29. Eu ia começar o caminho no dia 29, quando era para eu ir. Porque minha passagem já estava tudo certo. Então não tinha como eu mudar isso para essa história se encaixar. Aí ela me deu o contato dessa amiga dela, e essa amiga dela é um grupo fechado. Seria assim, ela me admitir ou não me admitir no grupo, para eu poder ser uma intrusa lá fazendo o caminho. E mais uma vez, Deus, e ela foi bem aferrenha. Ela quase que falou de tudo para que eu não entrasse no grupo.
Mas em um determinado momento ela falou assim, eu vou te aceitar no grupo, ela falou. E eu fiz o Caminho de Santiago e esse projeto aqui, né, nasceu lá no Caminho de Santiago. Assim, eu fui disponível falando para Deus que eu queria que Ele falasse comigo lá no caminho. Porque eu falei, Senhor, eis-me aqui, eu quero multiplicar os meus dons, os meus talentos. E quando eu voltei, convidei 3 pessoas. Isso foi que ano? 2023. Em setembro de 2023, eu cheguei aqui em Curitiba em outubro de 2023. E quando eu convidei a Josi, eu já havia convidado 3 pessoas. E continuo sendo amigas dessas pessoas, mas sabe quando a coisa não encaixa, parece que a pessoa não teve aquela motivação, mas porque Deus já sabia que era com a Josi esse movimento, que hoje já não é um projeto, é um movimento. E daí, quando eu falei para a Josi, não sei, é como se ela estivesse ali esperando, Irene, ó, eu tô aqui, você vai me falar e a gente vai tocar o barco. Falei com ela, ela não disse nem sim nem não, ela falou assim, podemos nos falar na segunda-feira? Agora conta aí da tua versão dessa parte. Então vamos voltar lá na minha amiga. Foi na época que eu estava fazendo pós-graduação e era uma professora minha. E eu tinha tido aula com ela no começo do mês. E ela tinha comentado na turma que ela faz o Caminho de Santiago a cada 2 anos, há muito tempo, muitos anos. E que por causa da pandemia ela não tinha feito e que ela estava se preparando para ir. E passou, porque para mim isso não fazia sentido, não tinha nada a ver comigo, né? Mas eu fiquei com aquela informação. Nisso, eu fui no Café das Bem-Sucedidas e a Irene comentou. Eu falei, opa, eu tenho a minha professora, olha, só que ela... você precisava daquela informação, né? Não, e assim, mesmo com a aula, não tinha nada a ver com a aula. Eu não sei o porquê ela contou. A gente sabe, né? Deus já estava preparando. E daí eu falei, só que ela é de Florianópolis, eu posso passar o contato, tudo. E ali foi. E muito legal que durante a caminhada da Irene, ela disse que não lembra disso, mas ela mandava mensagem para mim. E só que por causa da diferença de horário, ela mandava mensagem para mim durante a caminhada dela. E eu só ia ver depois, respondia, ela ouvia bem depois. Então as nossas conversas eram muito espaçadas. Mas assim, a gente foi conversando durante vários dias da caminhada dela. E ela me perguntava, o que você acha que é isso? O que você acha que é aquilo? Mas coisas assim, muito espirituais, muito internas, sabe? E ali Deus foi criando essa conexão. E a gente assim não imaginava o quanto Deus estava preparando para que a gente caminhasse juntas. Uau. A gente não imaginava. Vamos só abrir também um parêntese para falar que você tem lá Perfeito, que é uma casa de... Fala aí pro um pessoal. Espaço de eventos, né? Você está convidada sempre a ir lá e usar sábado o eu vou espaço. Lá, Verdade. E é um espaço de eventos que fica bem próximo do centro de Curitiba, que fica ali na Westfalia, esquina com a Rua Ceará. E é Perfeito Eventos, né? Porque é um lugar perfeito, perfeito para os eventos. Sim, muitos cafés, muitos encontros de mulheres ocorrem lá, né? Networks. Já fui para alguns. Tô tentando lembrar a primeira vez que eu fui. Tem certeza que você quer lembrar? Né? Foi um momento... Foi num evento, foi um deserto que a gente passou juntas. Verdade. Mas que prevaleceu a honra e glória de Deus. Sim. Incrível como Deus permite que a gente esteja nesses lugares para sobressair a graça dele nas nossas vidas. Porque quem permaneceu foi você e eu. E o que aconteceu, o movimento que estava acontecendo lá, que uma pessoa estava usando a palavra de Deus para poder fazer alguma coisa, mas você pode ver, acabou e nós estamos aqui falando dele, né? E tudo tem, né? Deus age em tudo, até nessas horas, né? Por isso que a gente precisa ficar ligada naquilo que Deus tem para nossa vida e, como você falou, permanecer. Independente de tudo que aconteça. Exatamente. Saber que o Senhor sustenta e cuida de cada detalhe. Amém. Né? Mas amei estar lá, falei assim, nossa, que lugar legal. E aí depois vi que várias amigas faziam café lá, encontro. Então, se você
tá aí assistindo, que é o lugar para você reunir seu grupo, vou deixar aqui o arroba Perfeto, né, com 2 T's, que perfeito veio de italiano, né, perfeito, e eventos, Perfeto Eventos. Muito bom. E aí fala aí com a Irene, tem tudo lá, né? Dá para fazer tudo. Nossa, tem toda a louça, toda a roupagem, o espaço cabe até 60 pessoas, o acesso é muito fácil para chegar ali, fica muito próximo do centro. Sim. É um lugar muito agradável, uma bênção de Deus. E tem também o personalizados, né? Então. Já aproveita, já fala. Eu tenho a empresa Temática Personalizados, o arroba é Temática Personalizados, e nós trabalhamos muito com brindes corporativos e embalagens personalizadas. Então a minha empresa já tem 12 anos, estamos no mercado, e o nosso lema é transformar produtos comuns em exclusivo, com a marca do cliente. Maravilhoso, já falei com ela para fazer umas canecas aqui pro Blessing Show. Sim. Falta uma canequinha aqui, né, para tomar um cafezinho. Com certeza. Isso, vamos vai fazer lá lindo. com perfeito. Então, meninas, aí se conheceram nessa fase. Qual a fase da sua vida que você estava? Quando ela falou com você? Eu vendia consórcio. Nada a ver. Nada a ver. E você falou que você fez pós em quê? Você fez pós? Eu sou terapeuta sistêmica. Muito bom. É assim, a minha carreira profissional, eu sempre soube que eu ia ser psicóloga, que eu ia trabalhar com pessoas. Só que eu fiz 1 ano de faculdade e não pude continuar. De psicologia? De psicologia. E não pude continuar. Daí, nisso, eu já me relacionei, fui ter filhos e fui ter aquela vida. E durante todo esse período, eu tive que trabalhar com vendas, porque era aquilo que era mais fácil. Fiz faculdade de administração, porque administração serve para qualquer coisa, em todos os lados você vai estar. Mas aquilo sempre ficou faltando, sabe? Aquela parte de cuidar de pessoas. E logo, um pouquinho antes da pandemia, eu já comecei a sentir o chamado de novo, sabe? E daí na pandemia, eu falei assim, não, eu preciso voltar a estudar. E eu queria algo que eu não queria fazer outra faculdade. E como eu já tinha um diploma, eu fui procurar pós voltada ao que eu queria fazer. Foi quando eu fiz terapia sistêmica e hoje eu sou terapeuta, trabalho com terapia e hoje eu entendo o porquê que eu passei tudo aquilo no meu casamento, no meu primeiro relacionamento. Hoje eu sou terapeuta de casais, eu trabalho com casais, trabalho com relacionamentos. Então assim, eu precisei passar por todas aquelas dores, aquelas dificuldades para entender o que acontece num casamento. E hoje eu tenho um casamento maravilhoso, abençoado, nos moldes do Senhor, para saber aonde pode chegar, né? E daí, lógico, com os estudos, eu fui ter a teoria da coisa, né? Porque a prática eu já tinha. Sim. E é isso. E poder ajudar a transbordar na vida de outras pessoas, né? Sim. E aí você recebeu o convite, então, do projeto. Sim. Aí você falou o quê? Ela falou o quê? Que ia pensar? Não, podemos sentar e conversar. Por dentro eu tava assim, exultante, eu quero, porque eu queria muito fazer um evento. Sim. Só que a gente não sabia o que era, né? Eu falei, não, deixa eu fazer um charme. Podemos sentar e conversar pra saber o que era? E foi muito engraçado, porque assim, tudo que a gente tinha pensado, nada aconteceu. E aquilo que era para ser um exercício virou o nosso ponto principal. Porque nós queríamos fazer um evento para mulheres. Começou com essa ideia. Era um evento para mulheres. Isso. No início, quando a gente conversou, ela falou assim, eu fiz um charminho. Ela falou assim, podemos sentar e conversar? Sim, só que ela já falou, pode ser segunda-feira? Sim, porque dentro de mim já estava certo, né? Daí a gente meio que idealizou um formato, né? Que é a mesa em U, sentado com mulheres, e a gente bater um papo, conversar, ela usar o talento dela e eu os meus. E naquela conversa nossa ali, a gente definiu que nós iríamos falar das mulheres da Bíblia, né? Então, que nem a Josi falou, nada aconteceu do nosso jeito. Do nosso jeito. Aquele formato. Aconteceu o que a gente queria de falar das mulheres da Bíblia, mas enquanto a gente conversava ali, e o primeiro encontro, né, Josi, as coisas foram tomando um outro formato.
Só que o mais incrível, que você falou assim, de como a gente se conheceu, Deus foi permitindo que a gente fosse nos conhecendo aos pouquinhos, sem ser abrupto assim, no sentido assim, a Irene não faz isso, ou a Josi não faz aquilo. Nenhum momento a gente fala isso uma para outra. E Deus foi permitindo que uma foi aceitando o jeito uma da outra ser e querendo fazer a mesma coisa. E as coisas vieram e a gente foi aceitando a mudança, a dimensão que tudo isso tá se seguindo, sabe? Então isso esse conhecer nosso, ele vai mais além de agora a gente acabar de saber que a gente tem as mesmas origens e tudo mais. Mas essa coisa também do propósito de que Deus está preparando para nós duas, né? Sim. E aí, então, era um formato, e aí como foi que depois se deslanchou? Vamos ver se dá tempo nesse bloco. No segundo ou terceiro encontro, né? Aí vocês foram se encontrando? Sim, nós reunimos 14 mulheres. Ah, entendi. Aliás, nós duas e mais 12. Vocês, nesse encontro que vocês duas se encontraram, vocês definiram, vamos fazer assim. Sabe aquela história que você fala assim, Senhor, se for seu, o Senhor vai me dar um aviso? Sim. Daí a gente combinou assim, quem que nós vamos convidar para estar com a gente? Daí a gente falou, nós vamos orar, nós vamos estar num lugar, nós não vamos falar do que se trata. Quando a gente convidar e a pessoa vier por confiar em nós duas, que a princípio ela ia confiar em nós duas, porque ela não sabia que nós iríamos falar da palavra e das mulheres da Bíblia. Então eu chegava perto de você e dizia assim, Mari, eu estou te convidando para estar com a gente no dia tal, hora tal. Você perguntar do que se trata, eu falei assim, você confia? Se você falasse, mas eu queria saber do que estava, eu falei assim, não, tudo bem, não tem problema, não precisa ir e tá tudo certo. Não sim, assim, né? Sim. Mas a maioria, foram 16, na verdade, que a gente convidou. Isso. Tem vários relatos de meninos que eu nem sabia do que se tratava, mas quando eu cheguei lá, meu coração foi enchendo, né? Então, assim, a gente deixou, literalmente, nós entregamos a decisão nas mãos do Senhor. Que bênção. Porque se nós fôssemos escolher, a gente ia escolher uma amiga, a gente ia escolher aquela mais bonita, que falava melhor, ou aquela que vinha de encontro com os nossos necessidade, querer, enfim. Mas a gente realmente tivemos ali pessoas que foram convidadas e elas vieram por confiar, por gostar da gente ou acreditar que a gente tinha algo especial. Ou não, né? Certeza. Deus falou, vai porque... Sim, colocou no exatamente. Sendo mulheres de Deus. Eu acho que é tudo junto, sabe? É uma mistura, né? De tudo junto. É, porque tudo envolve, né, a mão de Deus. Mas aí ainda era no sentido da reunião, do encontro. Sim. E daí um dos exercícios era as mulheres da Bíblia. Era um exercício, ele não era o programa todo. Era um exercício. Que elas precisavam, elas chegavam, pegavam um adesivo com o nome de uma mulher bíblica, mas elas não escolhiam. Elas estavam todas, cada uma chegava e recebia um. Nem nós escolhemos, nós só listamos, a gente só pegava e entregava. A gente não tinha noção de quem ia estudar quem, sabe? E a gente deixou mesmo que Deus escolhesse. E por incrível que pareça, cada mulher da Bíblia e cada mulher de hoje, elas foram escolhidas com uma delicadeza, todas tinham uma história em comum e às vezes, no começo algumas nem sabiam o quão a história delas era parecida. E daí no estudar, naquela intimidade com Deus, no se relacionar, elas foram se descobrindo. E os relatos das mulheres que participaram desse projeto é incrível. Eu estava afastada de Deus e aquilo me aproximou. Eu não me valorizava e de repente eu vi o quão valor Deus me dá. Sabe? Relatos incríveis. Você precisa conversar com cada uma para entender a dimensão. Então, disso tudo veio os livros. Como que veio? Aí a gente vai ver no nosso próximo bloco, ó. Aqui eu tenho o primeiro. Qual que é o primeiro? O primeiro é esse é o volume 1. Volume 2. Tem o 3, vai ter o 4. E fica aí que no próximo bloco você vai saber como que esse encontro, que começou dessa forma, virou livros. Fica aí que a gente volta já.
Estamos de volta com o Blessing Show, já chegando ao fim do nosso programa, mas antes eu quero falar dos nossos parceiros, nossos patrocinadores do nosso programa. Já falei aqui, ó, Movepar, com esses móveis maravilhosos. Já falamos, né, meninas? Sim, muito delícia. bom. Então, ó, vou deixar aqui o arroba da Movepar, se você quiser móveis como esse, móveis personalizados. Lá tem um pessoal maravilhoso para atender você, para deixar a sua casa linda, linda. Esse sofás aqui, ó, se você quiser, ó, tá disponível para você. Você olhou e falou assim, nossa, eu queria esse sofá na minha sala. Ó, só falar lá com a Movepar, eu quero o sofá do Blessing Show, tem para você. Então, entre em contato, eles vão receber você e atender super bem. Movepar. Quero agradecer Diego e Simone. Beijo para vocês, viu? São maravilhosos. Deus abençoe. Falar também aqui do meu cabelo. Bruno Macário. Tá bonito, meninas, meu cabelo? Tá hoje? linda. Ó, Bruno arrasa. Agora ele tá ali no salão 2, no salão 2002, mas agora ele vai mudar o nome. Tá assumindo aí a direção direto. Então você vai lá. Já era bem recebida, agora vai ser mais bem recebida ainda. Fica ali do lado do Shopping Paládio. Super bem localizado, vai atender você super bem. Gislaine Makeup também, que faz minha maquiagem, ó. Sempre arrasa, casamento, 15 anos, eventos. Ela vai na sua casa, te prepara. Gislaine é maravilhosa. Você chegou a se maquiar com ela aquela vez? Não, fala sério. Não deu, né? E não é só 15 anos casamento, né? Gravação de programa, deixar a Gravação, gente mais... tudo. Na próxima vez que vocês voltarem, aí a Gi vai maquiar vocês. Que legal. Pãozinho da hora também aqui conosco. Ó, delícia, né? Ai, meninas? adoro pãozinho da hora. A gente só pode... Vocês conheciam já pãozinho da hora? Eu já, sim. Ali muito no portão. Sim. Nossa, É maravilhoso. maravilhoso. Ó, tá vendo? Conheço, É com muito certeza. bom, pãozinho da hora. Quando terminar aqui, vamos todas comer, que agora a gente fica só olhando, não dá tempo, a gente fala bastante, né? E o pãozinho da hora não é só a comida que é legal. Você chega lá, as meninas vêm atender a gente, elas fazem até brincadeira com a gente. São muito bons. Às vezes eu falo assim, será que é só comigo que eu sou muito conversadeira? Não, elas conversam com as pessoas, ela tem ali uma coisa orgânica, assim, é muito gostoso. Eu gosto desse relacionamento deles com o cliente. Uau, é maravilhoso. Os Muito donos bom. são cristãos, também Sim. faz toda a diferença. Então, Por ó, isso você vê, quando você entra num ambiente que é diferenciado, É já verdade. tem ali uma origem. Que legal. Então, ó, você não passe vontade, vai conhecer esse espaço maravilhoso. Tem várias unidades em Curitiba. Portão, onde é que você vai mais, Josi? Você vai... Eu conheci no Portão, porque eu morava lá. Eu vou muito também ali perto da Ecomedical, no Água Verde, Sim, que eles têm um aquele lugar principal maravilhoso. ali. É muito bom. Muitas unidades para vocês, então não deixe de ir Pãozinho da Hora aqui, o Instagram, para você conhecer todas as unidades. E vamos voltar, meninas, que tem que dar tempo nesse bloco, hein? Ui. Então, cadê os livros? Tá aí com Estão você? Estão aqui com a gente. Esse foi o primeiro. Ó, Esse aqui é o segundo. mostra aí nas... Ah, vamos aqui na minha. Ó. E como nós falamos no bloco anterior, Mari, o propósito, o objetivo nosso, como pessoas, como ser humano, não era o resultado desses livros, mas em um dado momento, uma das meninas que estavam reunidas lá para estudar as mulheres da Bíblia, nós ficamos no outro dia, trazer um resumo da mulher da Bíblia que cada uma estudou. Estava num papel, né? Sim. E daí, na hora me veio ali, se nós conhecemos as histórias das mulheres da Bíblia, porque está escrito na Bíblia. E como que as pessoas iriam conhecer as histórias das mulheres da Bíblia, juntando com as nossas histórias, se nós não deixássemos escrito em algum lugar? Aí que surgiu, né, Josi, a ideia. E Uau. lembra que nós comentamos que nós nos conhecemos num evento da Gisele Suardi? Uhum. Na época, a Gisele Suardi era apenas, se é para dizer isso, mentora de comunicação, palestrante. E no caminhar, ela montou uma editora. Antes, né? Então ela não tinha ainda. Não. Ela não Aí tinha depois editora ela já quando tinha. nós nos conhecemos. Quando nós veio a ideia, os nossos estudos vão ser livro. Nós chegamos para Gisele, Gi, é isso, só que
como é que a gente faz? A gente não tem nada, a gente só tem o estudo em si. Ela, Mas quem a ideia veio, como foi que vocês tiveram a ideia? Fizeram um resumo, aí viu, isso pode ser um livro. A Irene, né? A Irene é a agitadora do negócio. Sim. Então ela chegou assim, meninas, vamos fazer um livro. Eu falei, como assim? Não, eu conversei com a Gisele e nós vamos fazer um livro. Vamos mandar um beijo aqui pra Gisele também. Maravilhosa, Gisele Suardi. Beijo pra você, Gi. A Gi, que tem uma editora, né? Como vocês falaram, e é internacional, também. né? E é internacional. A editora é no Brasil e nos Estados Unidos, inclusive ela mora lá. E a maioria dos livros, eles são lançados em duas... Ela já faz a versão português e inglês, em português e inglês já. Então, agora ela tá fazendo assim. Pra você ter uma ideia, esse segundo aqui, a gente tinha o protótipo dele, porque eles faziam uma prévia. O protótipo chegou nos Estados Unidos antes de chegar na nossa mão. Chegar nas nossas mãos. Que legal. E tem físico também do inglês? É tudo físico? É tudo físico. Todos os livros publicados, eles são físicos e são em inglês e português. Que maravilhoso. E vocês têm edição em inglês Não, daqui? nós não temos ainda, mas ela nós temos que terminar os 4 para poder fazer um apanhado. Entendi, exatamente. Mas maravilhoso. Assim, a Josi falou aqui, quando nós fizemos a mistura da história das mulheres da Bíblia com a história das nossas vidas, e chegou a ideia de fazermos o livro, uma editora de São Paulo queria, porque era original a ideia. Só que, como nós estávamos numa caminhada aí com a editora Suardi, com a Gi Suardi, a pessoa da Gi Suardi, quando nós ligamos para ela, a gente só falou assim, nós queremos publicar, porém a gente não tem dinheiro para fazer essa publicação. Ela falou assim, eu sinto no meu coração que a minha editora tem que imprimir material para o reino. Ela falou assim. Que legal. E vocês vão ser a primeira aí e manda que eu mando fazer. E Deus foi colocando as coisas no seu devido lugar, como é para ser, porque se é para honra e glória dele, pode deixar com ele que a parte dele não tenha dúvida que ela é feita bem melhor e mais ampla, mais tudo do que a gente imaginou. Então, assim, nós não imaginávamos que o livro fosse chegar aonde ele já chegou, mas não é o físico, o livro em si estar numa prateleira de uma livraria ou coisa do gênero, mas chegar no coração das mulheres da forma como está chegando. E é engraçado que não é só das mulheres. A Irene tem um rapaz que é entregador, que vai sempre lá na temática, e ela presenteou ele para entregar para a esposa dele o livro. Ele não tinha dado para ela ler ainda, mas ele chegou e falou para ela, eu já li todos. Ah, que legal. Então, assim, a mudança não é só nas mulheres, mas em todo o povo de Deus, né? E aqui, meninas, vocês continuaram com aquele mesmo esquema, era Deus direcionava a mulher da Bíblia, e aí dava para cada uma. Sim. Que bênção. Deixa eu ver se eu conheço até agora, tá? É assim então, até agora. A gente separa os nomes, mas a gente não entrega, a gente não define quem vai fazer o quê. É definido na hora, Deus que faz a escolha. Direciona. Sim. Então, ó, a gente tem aqui Eva, ó, vou ler aqui um pouquinho das mulheres para vocês verem dessa primeira edição. Eva, que foi a Vanessa Costin. Não sei se eu conheço essa. Sara, Alzira Maievs. É a Ana. Ana Alzira. Ana Alzira. Ela é do Bendito Brechó. Maravilhosa. Legal. Isso, fala um pouquinho da Rebeca, que foi a Gerciane Bittencourt. E todas participavam, eram do ciclo ali de mulheres. Tem algumas que a gente... Né? Ciclos diferentes. Ciclos diferentes que nós juntamos. Deus foi conectando, né? Sim. Só que, você vê, as coisas vão tomando uma... Primeiro você começa e depois melhora realmente. Sim. E como nós literalmente estamos deixando nas mãos de Deus...
para esse terceiro livro agora e para o quarto, que o quarto vai ser bem polêmico, a gente acho que vai ter que vir aqui só para falar do quarto, principalmente. Mas no terceiro livro agora, nós estamos para escolher as mulheres, não da Bíblia, para as mulheres que vão participar. Um dos requisitos principais é que elas sejam realmente cristãs e que estejam nesse relacionamento com Deus, porque se é para nós falarmos dele, não é para falar morno, tem que ser algo quente, tem que ser algo profundo, tem que ser algo assim, estonteante, né? Como, algo... Então nós estamos escolhendo mesmo as mulheres para serem convidadas. Uau! Inclusive... Você é uma das nossas convidadas, né, para o terceiro livro agora. Olha, para o terceiro, né? Vai ser um prazer estar com vocês. Oba! Isso é a gente sabe que nada é em vão, com certeza. Vai ser um prazer, estar junto. E é sobre isso, é sobre a gente transbordar, né? E como vocês falaram, às vezes a gente, que é cristão há muito tempo, às vezes a gente conhece as histórias da Bíblia, mas como é importante ter momentos como esse, de você... estudar ali a mulher e ver, nossa, isso que vocês falaram que aconteceu, né? Então a gente sempre precisa estar refletindo sobre a palavra de Deus para a gente poder ser transformada. Mari, o que eu acho bem interessante nesse estudo, nesse projeto, é que assim, nós queremos trazer para as mulheres de hoje que elas são possíveis, que elas podem atender ao chamado do Senhor, porque se lá atrás Deus escolheu uma adolescente, uma prostituta, uma rainha, ele não fazia distinção, não é quem você era, mas como você chega a ele, sabe? Então basta dizer sim ao chamado do Senhor. E como eu sou diferente, ela é diferente, você é diferente, todas somos diferentes, Deus chama a todas. Ele escolhe quem está disponível e nesse movimento, a gente fala assim é improvável. Então, nós estamos percebendo que todas as mulheres da Bíblia, não é uma nem duas, são todas, elas eram improváveis. E hoje as histórias delas estão na Bíblia, para que a gente possa ler, nós, pessoas comuns aqui hoje, lemos e nos inspiramos nessas histórias. Como Deus teve propósito para essas mulheres e elas deixaram um legado de fé e de propósito, hoje, nós, inspirando nela, nós também somos filhas dele e nós também temos, Deus também tem propósito para nossas vidas, começando por nós duas. Por exemplo, se alguém falar assim, as duas que estão diante do movimento No Secreto, são duas mulheres que teve um casamento muito difícil, criaram duas filhas sozinhas. Então nós somos improváveis. Qual a probabilidade de hoje nós termos um movimento e incentivar as mulheres a valorizar a sua história, mesmo que elas considerem improváveis? Mas o que nós queremos mostrar? Que como nós somos improváveis, as mulheres da Bíblia eram improváveis, mas Deus teve propósito para as nossas vidas, para as vidas dela, e tem também para essas mulheres que vão inspirar nessas histórias. Que incrível. Eu tenho falado muito sobre isso, porque é isso que vocês estão falando. Deus nos faz viver coisas e a gente precisa testemunhar, precisa contar, transbordar na vida de outras pessoas. E não é por nós, é pelo Senhor, porque Ele quer fazer através de nós. E não podemos nos calar. E isso é um projeto incrível que Deus colocou no coração de vocês, meninas. Eu tenho certeza que é só o início do que Deus vai fazer. Aqui tem várias personagens. Então tem Débora. Débora foi a Andressa, né? Andressa. Ela é organizer. Maravilhosa também. Você veja que ela trabalha com organização, ela é abelha. Nossa, olha que incrível. E pega Débora, o símbolo de Débora é a abelha. Que maravilhoso. Débora significa abelha, né? Significa abelha. Que lindo. Raquel, a Ruth, também conheci a Ruth. Ela corre com você, né? Ela corre comigo. Irene Essa é corredora. Parte a gente nem falou, vai ter que vir outro bem. dia. Vamos fazer outro dia. Vamos fazer uma temática disso, aí você vem, fechou? Tá bom. Eu quero ser também um dia maratonista, então a gente vai fazer... muitas aqui mulheres, que especial, gente. E aqui o volume 2, olha aqui. Volume 2, que lindo! E aqui o design quem fez? Então, essa ideia eu tive o seguinte, já que nós reunimos numa mesa em U, né?
E aí nós colocamos as mulheres reunidas no secreto estudando a palavra. E legal. Esse vaso no meio, ele representa Jesus Cristo no sentido de água viva. Água viva, é a fonte da água viva, né? É a fonte da água viva. Então o vaso é a fonte da água viva, que é Jesus Cristo. Que maravilhoso! E o terceiro, como é que é os planos? Para quando ainda Então, o dia 29 agora nós vamos reunir todas as mulheres que estão sendo convidadas. Vai ser o primeiro encontro. Vai ser o primeiro encontro. E como dessa vez a gente lançou um formulário para ser respondido, porque o intuito é que todas sejam cristãs, e que tem essa intenção de levar a palavra e esse conhecimento. Nesse terceiro, exatamente. E então nós vamos reunir no dia 29 com essas mulheres. Ninguém sabe qual vai ser a mulher que Deus vai escolher para ela estudar e trazer. E daí são vários encontros, estudamos, aí é feito um artigo juntando a história da mulher da Bíblia com a história dessa mulher que foi escolhida. Que maravilhoso. E o quarto livro, não tem como não falar dele, porque é o seguinte, polêmico. Vai ser polêmico, e porque nós vamos estudar as histórias, e vão ser somente, a maioria vai ser pastoras, ou mulheres que têm um aprofundamento, uma vivência dentro da palavra, que seja muito ferrenha mesmo aí não digo defender, mas de levar a palavra de Deus, porque nós vamos falar no quarto livro somente das mulheres polêmicas da Bíblia. Jezebel, Dalila, mulheres... Nós já temos a relação dessas mulheres para nós falarmos. E por que vai ser polêmico? Porque... esse estudo, digamos assim que a pessoa pega lá Jezebel, ela não vai estudar Jezebel sozinha. Todas as mulheres vão estudar Jezebel, vão discutir, vão trazer aprofundamento, porque trazer a história dela para os dias de hoje é dizer que aquela mulher é igual a ela. Não, nós vamos falar num contexto geral. A história de Jezebel, por exemplo, infelizmente, acontece no nosso dia a dia a todo momento. Sim. E quando nós citarmos isso, as pessoas vão achar ruim. Então, por isso que o aprofundamento vai ter que ser muito grande, trazer vários livros, vários fundamentos, e claro, apoiado na Bíblia, para trazer essas mulheres para os dias de hoje. Então, nós vamos terminar o terceiro com as mulheres improváveis e com histórias na Bíblia, e no quarto vão ser as mulheres polêmicas da Bíblia. Uau! E é para esse ano ainda? O início vai esse ano, mas como vai ser logo em final de ano, geralmente março é mais ou menos a data. Né? Março a gente lança o terceiro. Março a gente lança o terceiro. E o quarto, daí o lançamento provavelmente é só julho, agosto, setembro. Por aí. Mas o mais legal, Mari, é que o nosso projeto não vai parar em livro. Ele não começou em livro, ele não vai parar em livro. Nós vamos começar a fazer as reuniões de estudo das mulheres da Bíblia. Então vai ser aberto, nós vamos marcar a data certinho e todas nós vamos estudar. Vamos pegar a Eva, vamos estudar toda a vida de Eva, vamos fazer discussão sobre pontos positivos, negativos, sabe? Para realmente haja um aprofundamento e um conhecimento real sobre as mulheres da Bíblia. Meninas, obrigada por vocês estarem aqui. Muito obrigada, foi incrível. Obrigada. Quero que vocês deixem uma mensagem aí bem rápida aqui para as mulheres que estão nos assistindo, do coração de Deus aí. Acho que resumindo o que está no nosso movimento, Deus teve propósito para as mulheres da Bíblia, Ele também tem propósito para a sua vida. Então, se nós somos filhas amadas dEle, deixa com Ele, não tomamos a rédea, mas nós temos que acreditar, nós temos que deixar nas mãos dEle, porque Ele tem muito mais do que nós precisamos e queremos. Eu acho que se coloque disponível e diga sim, e deixa o Senhor trabalhar na sua vida, porque quando a gente entrega para o Senhor e descansa de verdade, aí a obra é feita com maestria. Amém! Tem uma plateia aqui, cadê as palmas da plateia? Nossas amigas aqui, amigas dele estão aqui na plateia, vão gravar agora depois comigo.
É bom essa plateia aí, Nossa, né? Gostei. precisa Fiquei ter plateia, hein? Tem. Vocês de novo, meninas, Obrigada. foi um prazer. E ficamos, então, por aqui com o Blessing Show. Até o próximo programa. Tchau! Tchau.